Bom, nós começamos hoje fazendo uma correção e pedindo desculpas pelo erro. Nós iniciamos o programa de ontem comentando um extrato que tinha sido publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira. Esse extrato trata de uma convocação para bancos concorrerem à conta, à utilização ou à movimentação da conta do Detran. O Detran, nós dissemos ontem, repetimos, é o segundo maior arrecadador do Estado, do Ceará. Só perde para a Secretaria da Fazenda. Nós dissemos que tinha sido feito um contrato com um banco não identificado e mostramos então a página do Diário Oficial. Na verdade, aquela página que nós mostramos faz parte de um aviso publicado pelo Detran, abrindo espaço para bancos credenciarem-se a movimentarem a conta daquele órgão de trânsito cearense. O Detran ainda não fez o contrato, portanto, foi um equívoco nosso dizer que o contrato já tinha sido feito. O que estava exposto ali era uma cópia, uma amostra do contrato que deverá ser assinado por um dos bancos que acordarem com o Detran a movimentação da sua conta bancária. Pelo erro, nós estamos aqui nos desculpando. Os congressistas brasileiros estão de recesso. Como de recesso estão todos os legisladores brasileiros, vereadores, deputados estaduais. Aqui em Fortaleza, a Assembleia Legislativa está de recesso desde a semana passada e continuará com suas portas fechadas em plenário até o primeiro dia útil do mês de agosto. O mesmo acontece com a Câmara Municipal de Fortaleza. Esta está de recesso desde o início deste mês. O recesso da Câmara dura um mês no meio do ano. E o da Assembleia, como no Congresso Nacional, é de apenas 2 semanas ou 15 dias. Mas, mesmo de recesso, os sites do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado registram algumas informações. Amanda. Olá, Edson, olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. O destaque aqui que a gente tem no Senado, a matéria principal, é que o relator espera concluir a votação da LDO até o final de agosto. Essa matéria diz que com o retorno das atividades que acontecerão em agosto, o Congresso Nacional terá de se debruçar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, a LDO 2025, é um instrumento, a LDO, que é um instrumento basilar elaborado anualmente que estabelece as regras do orçamento federal para o ano seguinte. O relator da matéria, o senador Confúcio Moura, espera que a votação pelo parlamento ocorra até a segunda quinzena do mês. Também aqui em destaque nessa matéria é que, conforme a regra constitucional, o Congresso só entrará em recesso, agora no caso já entrou em recesso a partir
do dia 17 de julho, e aí ele só poderia entrar em recesso a partir do dia 17 de julho após a aprovação da LDO, mas como em outras 9 ocasiões, essa deliberação sobre essa lei de diretrizes orçamentárias não foi aprovada dentro do prazo, né? O senador relator da matéria lamentou que esse descumprimento ocorra novamente. Também sobre as prioridades para a volta aí das atividades, é que a próxima edição dessa norma terá, diante dos efeitos das mudanças climáticas e da catástrofe ocorrida aí no Rio Grande do Sul, uma preocupação maior com o direcionamento de emendas que vislumbrem a prevenção e a mitigação desses eventos. Aí essa pauta também será incluída na LDO de 2025. Aqui a matéria também mostra que a LDO tem entre as funções traçar as regras das despesas, né, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, projetar também o aumento do salário mínimo por conta do seu impacto nas despesas previdenciárias e de pessoal da União. Também tem como função disciplinar o repasse voluntário de verba da União para os municípios, estados e também para as entidades privadas, e também indicar as prioridades no financiamento de bancos públicos e também compensar a falta de atualização da chamada Lei de Finanças Públicas, que data de 1964. Agora a gente vai para os destaques na Câmara dos Deputados. O primeiro aqui é na área de direitos humanos, que a Câmara divulga as indicadas ao ao diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz de 2024, porque a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres na Câmara dos Deputados indicou essas candidatas que receberão esse diploma de Mulher Cidadã. O diploma homenageia mulheres que contribuíram para o exercício da cidadania, a defesa dos direitos femininos e as questões de gênero no Brasil. Também em destaque aqui na Câmara dos Deputados é na área de meio ambiente e energia, que um projeto lá da Casa Legislativa destina 15% do Fundo de Meio Ambiente a município afetado por crime ambiental. E também aqui na questão dos direitos humanos é uma outra proposta que está em tramitação na Casa, que busca aperfeiçoar a produção de dados sobre violência contra crianças e adolescentes. Esse projeto de lei que altera a Lei Henri Borel, que trata do enfrentamento da violência doméstica contra as crianças e adolescentes, para produzir dados sobre os registros de violências obtidos aí junto à escola. O texto também modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente com o mesmo objetivo de melhorar a qualidade dos dados sobre a violência contra as crianças. São esses aqui os destaques que a gente tem no Congresso Nacional. O Republicanos, partido da Igreja Universal, presidido no Ceará pelo empresário Chiquinho Feitosa, é quem está mais próximo de indicar o candidato ou a candidata a vice-prefeito do candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, deputado Evandro Leitão. O partido, o Republicanos, em Fortaleza, tem uma sequência de boa votação, por conta também da fidelidade dos seguidores da Igreja Universal, apoiadores da candidatura dos seus integrantes. Era sempre das últimas legislaturas, sempre tem um representante na Câmara de Fortaleza e também um representante na Assembleia Legislativa. Pois bem, o partido tem essa boa votação e isso o credencia a indicar o candidato a vice, ou candidato ou a candidata a vice do Evandro Leitão. Além disso, o presidente estadual do partido
foi um dos primeiros apoiadores da candidatura do governador Eumano de Freitas em 2022 e levou o PSDB a formar na coligação que elegeu Eumano de Freitas, garantindo também um bom espaço para a propaganda eleitoral. Ademais, Chiquinho Feitosa é um dos cearenses, ou talvez o cearense, de melhor relação com ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Ele talvez seja o cearense mais próximo de ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E isto tem um peso significativo, embora não se queira dizer que os ministros, por serem amigos, possam ajudá-lo em algo de interesse do partido. Mas, de qualquer maneira, sendo-se amigo de ministros, fica mais fácil se defender as teses da agremiação. O PSD quer indicar o candidato a vice de Evandro. Não acredito que tenha força para tal, porque já mostramos que os republicanos têm mais força. E ainda o PSD não tem um comando único. Os representantes do PSD que são votados em Fortaleza, todos são líderes de si mesmo. O ex-deputado, presidente estadual do PSD, Domingos Filho, não pode dizer que realmente lidera o deputado federal Gastão Bittencourt, nem o deputado federal Célio Sturdat. Os dois têm luzes próprias. Tanto que Célio Sturdat quer ser candidato a prefeito. Como os eleitores do PSD são líderes de si mesmo, os republicanos, que têm uma liderança única, têm mais condições de negociar a aliança para indicar o vice de Evandro. Mas isso vai demandar mais alguns dias. Porque também tem uma parte do PSB querendo indicar o candidato a vice. O PSB é um apêndice do PT, tanto que o PSB foi criado aqui pelo ex-governador e atual ministro Camilo Santana. Ele não deixou o PT, mas ele estava comandando o PSB através do pai dele, o ex-deputado Eudoro Santana, até que o senador Cid Gomes tenha chegado lá e tomou conta do partido. Mas a relação de amizades entre Cid Gomes e Camilo Santana é muito grande. Não podemos dizer neste momento que eles vão brigar para um querer indicar e o outro não. O certo é que não pega bem para a candidatura de Evandro ter um candidato a vice do PSB, porque aí os aliados poderiam dizer que era uma chapa única. E levando-se em consideração a reclamação feita durante um bom tempo pelo senador Cid Gomes de que o PT não deveria ter nem um candidato a prefeito, porque já tinha o presidente da República e o governador do Estado, e precisaria ceder espaços para os demais partidos da aliança. Essa posição
também pode ser um complicador para tirar o PSB do páreo da indicação de candidato a vice na chapa do hoje petista Evandro Leitão. Amanda, quais são as manchetes dos sites dos jornais O Globo, Estadão e o do UOL? Bom, a gente começa aqui com os destaques na Folha de São Paulo, que é o mesmo site do UOL. Aqui, o destaque no site da Folha são justamente as eleições nos Estados Unidos. A matéria fala que Kamala já tem o número de delegados necessário para ser candidata, segundo uma agência lá do país. O apoio é informal e só vale quando for oficializado na a convenção democrata, que vai acontecer em agosto, mas demonstra aí uma força para a atual vice-presidente e talvez futura candidata. Ainda aqui em destaque, nessa questão aí das eleições dos Estados Unidos, é a coluna de Joel Pinheiro da Fonseca. Ele diz que a vice-presidente pode ter números, mas Trump conta a história. Ainda em destaque aqui no site da Folha de São Paulo são os editoriais, que também foram destaque aí na edição impressa, que é o que a Folha pensa. O primeiro fala justamente sobre as eleições nos Estados Unidos, a desistência de Biden zera o jogo lá no país, e também fala o editorial, um dos editoriais fala sobre a Cracolândia espalhada. O grupo de usuários, antes restritos à região central, se dispersam por São Paulo. Também em destaque aqui no site da Folha de São Paulo são sobre as eleições de 2024, que Datena lista condições para a candidatura e diz se Biden pode desistir porque eu não posso. E também sobre essas eleições é que em convenção do PL, Nunes chama Boulos de invasor e de vagabundo. Ainda em destaque aqui no Congresso Nacional é que candidatos à sucessão de Arthur Lira escalam aliados para atuar na busca de apoio de Bolsonaro. Ainda também em destaque é na Argentina, lua de mel entre Javier Milei e o mercado termina depois de dúvidas sobre o plano econômico do presidente argentino. Na coluna de Mônica Bergamo, ela escreve que a Justiça de Brasília condena empresário a indenizar o ministro Cristiano Zanin depois de ataque em aeroporto. Esse empresário ofendeu o ministro do STF, que até então era advogado, em janeiro de 2023. Agora o destaque é sobre a guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos desafiam a Rússia ao posicionarem bombardeios nucleares próximos também aí à Ucrânia. E também destaque na educação agora no Brasil é que a pasta da educação, Ministério da Educação e faculdades vão definir critérios para bancas identificarem raça dos cotistas. Atualmente não há um padrão para esses métodos de identificação que são utilizados pelos órgãos. Agora a gente vai para os destaques no site do Globo, que também tem como sua principal exposição aqui no site, é sobre as eleições nos Estados Unidos, a potencial candidatura. Republicanos já planejam os processos contra Kamala após o uso de fundos de campanha. Os advogados afirmam que o comitê não tem autoridade para redirecionar os fundos antes da nomeação oficial. Ainda também o destaque aqui no Globo é que Kamala Harris conquista o total de delegados necessários para que o seu nome seja indicado pelo Partido Democrata. E também aqui a procuradora versus o condenado, falando sobre a estratégia de Kamala Harris para derrubar Trump, que põe foco nas pendências dele com a justiça. Aqui também em destaque no site do Globo é que Lula inaugura obras inacabadas, sem verbas federais ou bancadas pela gestão Bolsonaro. E Bela Megali fala que o estado onde o PT prevê seu maior desempenho nas eleições de 2024, e Malu Gaspar escreve que o governo Lula pressionou o
Tribunal Superior Eleitoral a enviar os servidores para a eleição na Venezuela. Ainda também aqui em destaque é o Palanque com Ciro, esse que foi destaque também ontem aqui no site do Globo. Ele diz, bolsonarista diz no Ceará, a pergunta sobre onde o constrangimento poderia ser feita a ele. Ainda também em destaque é armas e linguagem. O STF derruba leis locais da pauta de costumes e fará análise de outros casos. E também a gente vai agora para os destaques no Estadão, que fala sobre a insegurança pública, né? Sobre o PCC que invade uma área rica do Tatuapé e transforma bairro em Little Italy de São Paulo. A facção investe lá em imóveis de luxos, carros importados, bitcoins, fintechs e distribuição de combustível para lavar dinheiro aí no bairro. Os citados negam relação do tráfico com o PCC. Também aqui em destaque no Estadão é a disputa pela Casa Branca, que Kamala Harris conquista o apoio necessário dos delegados para ser candidata pelo Partido Democrata nas eleições dos Estados Unidos, e o jornal fala que Kamala perde para Trump na maioria das pesquisas. Também algumas questões importantes aqui também são mostradas pelo Estadão em relação ao posicionamento dessa provável candidata em relação ao aborto, imigração e economia. Também aqui é em destaque no site do Estadão, é o conflito no leste europeu. Aqui em destaque é o The Economist. Ele fala sobre os vastos estoques de armamento da era soviética estão acabando com a Rússia. Sobre as contas públicas, a previdência e o benefício de prestação continuada, a previsão de gastos do governo salta para 11,3 bilhões e provoca aí um bloqueio no orçamento. E também aqui em destaque é que o governo piora a projeção e estima um déficit de 28,8 bilhões em 2024. São esses aqui os destaques que a gente tem pelos principais sites do país. Bom, o governo federal já liberou 4 bilhões 961 milhões 770 reais para a campanha eleitoral deste ano. Esses recursos são do fundo eleitoral. Nós temos relacionados a recursos para partidos e candidatos em campanhas eleitorais. Nós temos 2 fundos. O fundo partidário, que é um dinheiro que mensalmente, o Tribunal Superior Eleitoral distribui entre os partidos para que eles mantenham as suas estruturas. E a cada eleição, de 2 em 2 anos, ultimamente, o Tribunal Superior Eleitoral recebe do orçamento da União para distribuir com os partidos que tenham candidatos nas eleições, num período municipais, no outro estaduais e federais. Nesta eleição, o fundo eleitoral é de aproximadamente 5 bilhões de reais, ou 4 bilhões e 961 milhões. A Justiça Eleitoral publicou o valor, o teto máximo de gastos para cada candidato em todos os 5.600 e tantos municípios brasileiros, porque os gastos, evidentes, são realmente diferentes. Os gastos de uma campanha para vereador e prefeito em São Paulo, com um contingente muito grande de eleitores, tem um custo. A campanha no Ceará
com um número de eleitores bem menor do que São Paulo, mas também um número considerável de eleitores, 6 milhões de eleitores, tem um custo maior do que o do município de Caucaia, por exemplo, onde teremos segundo turno das eleições municipais. O custo lá é bem menor, tanto da disputa para o cargo majoritário de prefeito, quanto para os cargos proporcionais de vereadores. Então, no nosso site, as senhoras e os senhores telespectadores vão poder conferir quanto cada candidato no seu respectivo município ou zona eleitoral vai poder gastar nas eleições deste ano. A Amanda selecionou os 10 maiores colégios eleitorais do Ceará e vai mostrar agora os números dos gastos da campanha nessas localidades. Vamos conferir. Bom, Edson, a gente começa aqui com os municípios selecionados, né? A gente vai primeiro Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral, Aquiraz, Eusébio, o Crato, Quixadá e Iguatu. Aqui a tabela, né, que a gente retirou informações justamente das tabelas que foram aí mostradas pelo TSE, mostra que apenas Fortaleza e Caucaia terão possibilidade de segundo turno e esses outros 8 municípios não terão essa possibilidade. A gente aqui na tabela do TSE, a gente mostra que também há uma comparação em relação ao limite de gastos observados para prefeito e também para vereador em 2016. Agora a gente vai se atentar aos gastos, aos limites de gasto para cada candidato nos gastos aí das eleições municipais de 2024, levando em consideração o primeiro turno e o segundo turno nos municípios de Fortaleza e de Caucaia. Aqui em Fortaleza, o limite de gastos no primeiro turno é de cerca aí de 18 milhões e no segundo turno para prefeito, né, no caso, de cerca de 7 milhões, o que basicamente seria aí em torno de 25 milhões aí, levando em consideração o primeiro e o segundo turno. Já os vereadores terão disponíveis aí cerca de 680 mil para gastarem durante a campanha. Em Caucaia, onde também há o segundo turno aí, nas eleições de 2024, os candidatos poderão gastar cerca de 1,9 milhões no primeiro turno e um pouco mais de 789 mil no segundo turno. Já os vereadores contarão com cerca de 122 mil reais para gastarem nas eleições. Em Maracanaú, aí a gente ainda está na casa do milhão durante as eleições para a prefeitura, cerca de 1,8 milhões para a candidatura aí na prefeitura e vereadores terão um pouco mais de 120 mil. Juazeiro do Norte, 1,77 milhões aí para gastar na campanha para prefeito e os vereadores terão cerca de 55 mil reais, pouco mais de 55 mil reais para gastarem nas suas campanhas. A gente segue agora para Sobral, que também tem uma quantidade significativa, um pouco mais de 2 milhões para ser gastos nas candidaturas de prefeito e para vereador cerca de 157 mil. Em Aquiraz, esse número para prefeito é de um pouco mais de 1 milhão de reais e para vereador é de cerca de 102 mil reais para cada um desses candidatos. No Eusébio, o número já sai da casa do milhão, o limite de gastos para o único turno que há na cidade aí para prefeito é de 522 mil e para os vereadores é de um pouco mais de 43 mil. No Crato, o número para candidatos a prefeito é de 936 mil reais, um pouco mais do que esse valor, e para vereador o número é de um pouco mais também que 38 mil. Em Quixadá,
O número para prefeito, aí esse valor para o prefeito gastar, os candidatos a prefeitos gastarem nas campanhas, é de cerca de R$695 mil. Já para o limite de gastos para os vereadores é de um pouco mais de 61 mil. E por fim, aqui em Iguatu, esse número para o limite de gastos e para o turno de prefeito é de um pouco mais de 691 mil. Para vereador, esse gasto aí ultrapassa um pouco dos 67,9 mil reais. Bom, esses valores estabelecidos pela Justiça Eleitoral, já dissemos inicialmente, levam em consideração o número de eleitores de cada município, de cada zona eleitoral. No caso das capitais, nós temos várias zonas eleitorais aqui na capital, então a gente faz referência a município. Nós temos Sobral, que tem mais de uma zona eleitoral, também fala-se em município. Mas nos municípios menores, onde só tem uma zona eleitoral, a gente fala em divisão sobre zona eleitoral. Bom, de qualquer modo, esses números são irreais. Esses números são irreais. Nenhum candidato a prefeito de Fortaleza, em situação de competitividade, porque o sujeito pode ser candidato a prefeito de Fortaleza e achar que vai fazer a campanha só por fazer, porque não tem perspectiva de eleição. Mas os que têm perspectiva de eleição, eles não gastam apenas esse montante. É muito pouco, olha, é muito dinheiro, olha a contradição, parece um paradoxo, né? É muito dinheiro, 25 milhões para se gastar numa campanha de candidato a prefeito de Fortaleza. Cada candidato em condições competitivas tem esse teto. A Justiça Eleitoral diz que só pode gastar esse valor, 25 milhões. 18 milhões no primeiro turno e, havendo segundo turno, você pode gastar mais 7 milhões. Nenhuma das campanhas ou dos candidatos competitivos, pelo menos uns 3 candidatos a prefeito de Fortaleza, nenhum gastará menos de 50 milhões de reais, o dobro do previsto. Assim como nenhum vereador, mesmo aqueles que já têm base eleitoral, já são vereadores, nenhum deles gastará apenas 680 mil reais. O vereador de Fortaleza está estimado, e quem faz esse cálculo, quem tem essa estimação, são os próprios candidatos. Eles que conhecem a realidade, eles que sabem o que gastam, o que já gastaram, eles fazem esses cálculos. O vereador, já com mandato, ele não gastará menos de 1,5 milhão de reais. 1 litro de gasolina é muito caro, eles têm vários carros rodando o dia inteiro na cidade. Além da gasolina que dá como ajuda aos cabos eleitorais, algumas lideranças de bairros e por aí vai, fora as outras doações. Não nos enganemos de que ainda tem eleitor pedindo dentadura, tem eleitor pedindo telhas, tem eleitor pedindo tijolos, tem eleitor pedindo uma variedade enorme de coisas. Tudo isso é gasto. E muitos deles dão. Agora, todos dizem que não gastarão este dinheiro. Todos dizem, não vou gastar isso, eu não tenho esse dinheiro. Mas no final aparece o dinheiro, tem o dinheiro. Esses números da Justiça Eleitoral são irreais. Basta se conversar seriamente com alguns dos vereadores e candidatos que estejam postulando pela primeira vez o mandato,
conversando com seriedade, eles vão confirmar que esses números são irreais. Eleição é um luxo muito caro. O mandato custa muito caro. Com esta observação, nós encerramos a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.